Bom pessoal, aqui é o professor Jorge Salles. Nós vamos continuar aquela série de vídeos sobre gráficos e curvas de nível de funções de duas variáveis, ok? Hoje nós vamos analisar as funções do tipo f de xy igual a ax2 mais by mais c, ou seja, são funções quadráticas, mas que contêm apenas uma das variáveis, no caso aqui a variável x, elevado ao quadrado, né? Vocês veem que aqui o y não está elevado ao quadrado. Ok? Bom, novamente nesse caso a gente vai fazer com que os parâmetros a, b e c sejam variáveis, o que a gente vai poder variar os parâmetros a, b e c. Inicialmente nós colocamos o valor a igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a 0, ou seja, substituindo esses três valores aqui nessa fórmula geral, a gente vai ver que no caso nós estamos em particular inicialmente examinando a função y menos x2, ou seja, f de xy igual a y menos x2, ok? Já que o c igual a 0, esse termo independente some aqui, né? O a igual a menos 1, então fica com menos x2, ou seja, a função que nós vamos olhar inicialmente é a função f de xy igual a y menos x2. Como é que seria o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é esse aqui, ó. Como nós já tínhamos visto em sala de aula, né, nós vamos ter o que? O perfil desse gráfico é como se fosse uma parábola, né? É como se fosse, não, é exatamente uma parábola, só que é como se fossem parábolas que vão, à medida que a gente vai caminhando na direção do eixo y, né, essas parábolas elas vão subindo, né? Elas vão ficando em níveis cada vez mais altos, ok? Então isso aqui também vai corresponder às curvas de nível da função, a gente vai ver mais tarde. Bom, vamos antes disso, antes de olhar as curvas de nível, vamos ver o que acontece nessa função quando a gente varia, né, os parâmetros a, b e c, ok? Então qual é o efeito da gente alterar o valor do parâmetro c, por exemplo? O parâmetro c é o mais fácil, a gente sabe que qualquer função polinomial, o termo independente, quando a gente varia o termo independente, na verdade a gente está alterando o ponto aonde a função corta o eixo z, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, se a gente olhar um ponto de vista aqui melhor, esse aqui, ó, né? A gente vai ver que alterando o parâmetro c, a função ela vai cortar, alterando o parâmetro c, a função ela vai cortar o eixo z ou mais alto ou mais baixo. Quando c é igual a 0, ela corta exatamente no 0. Se o c ficar negativo, ó, ela vai cortar o eixo z num número negativo. Se ele ficar positivo, ela vai cortar aqui no número positivo. Por exemplo, c igual a 2, né? Aqui, ó, ela corta o eixo z exatamente, né, no valor 2. Bom, vamos voltar ao valor inicial, que era c igual a 0. Agora, o que acontece quando eu altero, por exemplo, na minha equação, o parâmetro a? O efeito do parâmetro a é alterar, como vocês sabem, a concavidade da parábola. A parábola ela vai ficando mais aberta ou mais fechada conforme eu vou mexendo no parâmetro a, ok? Então, vamos voltar também aqui ao nosso parâmetro a igual a menos 1, que era o parâmetro inicial. E agora vamos ver o que acontece com o parâmetro b. Bom, o parâmetro b, gente, ele altera, na verdade, a inclinação desse eixo aqui, ó. É o eixo das parábolas, certo? O eixo em torno do qual a função se desenvolve. Vamos olhar aqui, ó, esse ponto de vista aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem claro o que acontece quando a gente altera o parâmetro b. Vamos alterar o parâmetro b e a gente vai ver, ó. Para um b positivo, a inclinação do eixo das parábolas é uma inclinação positiva, né? Se a gente colocar o b igual a 0 aqui, por exemplo, ela fica exatamente horizontal. Se a gente colocar b negativo, aí a inclinação muda, fica uma inclinação negativa. Então, o efeito do parâmetro b é exatamente alterar a inclinação do eixo da minha função, ok? Bom, vamos voltar o b para 1, que era o nosso valor inicial, ok? Bom, pessoal, então, uma vez entendidas as influências dos parâmetros a, b e c, no formato do nosso gráfico, né, vamos passar para as curvas de nível, né? Como a gente sabe, uma curva de nível é um conjunto de pontos para os quais a função assume um determinado valor fixo, né? Por exemplo, se a gente pegar a curva de nível, vamos pegar inicialmente a curva de nível 0 dessa função, ou seja, quais seriam os parâmetros, quais seriam os pontos do domínio, os pontos x, y do domínio da função, para os quais f de xy seria igual a 0.
Para a gente descobrir isso, basta igualar y menos x2 a zero. Se eu fizer y menos x2 igual a zero, a gente está vendo que a gente vai estar falando, na verdade, da parábola y igual a x2. Né? Basta passar o x2 para o outro lado aqui, né? Que seria esta curva aqui. Ó, né? Então, esta curva de nível, né, é o conjunto dos pontos x e y do domínio da função, nos quais a função teria valor z igual a zero. Vocês notem que é exatamente isso que acontece no gráfico, né? Ou seja, essa curva aqui, ela vai aparecer aqui, ó, na visão tridimensional, exatamente como a interseção do plano horizontal, do plano z igual a zero, com o gráfico da função. Ok? Bom, uma segunda curva de nível seria, que nós vamos mostrar aqui, seria a curva de nível 2 da função. Curva de nível 2 corresponderia a fazer um corte horizontal, né, na nossa função, o gráfico da nossa função, com o plano z igual a 2. Notem que a interseção do plano z igual a 2 com o gráfico da nossa função é exatamente essa outra curva aqui, ó, que também é uma parábola. Okay? Mas isso equivale algebricamente a fazermos y menos x2 igual a 2. Y menos x2 igual a 2 corresponde à parábola y igual a x2 mais 2. Ou seja, esta parábola aqui, que aparece aqui no plano xy e agora também aparece aqui na visão tridimensional, né? Vocês notem que essa parábola aqui, a parábola y igual a x2 mais 2, é exatamente a projeção desta curva no plano horizontal. Projeção desta interseção aqui no plano horizontal. Se a gente olhar aqui, mudar o ponto de vista, vocês vão ver que ela cai perfeitamente, coincide perfeitamente com a projeção desta curva aqui, que é a interseção do plano z igual a 2 com o gráfico, né, lá no plano horizontal. Ok? Uma terceira curva de nível aqui seria a curva de nível z igual a 4, ou seja, se nós colocarmos um terceiro plano aqui, ó, o plano z igual a 4, vocês veem que ele corta o gráfico da nossa função aqui nesta, segundo uma outra parábola, né, segundo essa curva. Essa curva de nível corresponderia algebricamente a igualar o valor da função y menos x2 igual a 4, que daria como resultado a parábola y igual a x2 mais 4. A parábola y x2 mais 4 é essa parábola aqui. Notem que ela também, ó, agora aparecendo tracejada aqui na nossa visão tridimensional, a gente também mudar o ponto de vista, nós vamos ver, ó, que ela corresponde exatamente à projeção desta curva aqui, desta parábola, no nosso plano horizontal. Ok? Então, pessoal, estas são as funções do tipo ax2 mais by mais c. Ok? Esse é o gráfico desse tipo de função e essas são as curvas de nível. Ok? Muito obrigado e até a próxima.